Louvado seja o teu nome, Jesus. É hoje que o culto termina a meia-noite. Aleluia, Jesus. Tem um colchão ali, para as crianças dormirem. Aleluia. Amém, meus irmãos? Vamos meditar na palavra do Deus vivo. Vamos meditar nessa palavra poderosa e preciosa, que é a palavra de Deus. Amém? Feche os olhos uma vez mais. Amado Deus, em nome de Jesus, a minha vida eu apresento em tuas mãos e me rendo, amado Deus, diante do teu trono de misericórdia, clamando como sempre a tua ajuda, porque como sempre eu reconheço que nada sou sem ti, que nada sou sem o teu Espírito Santo, que nada tenho a oferecer para a igreja aqui reunida, Deus, de mim mesmo. Eu preciso do teu Espírito Santo, me ajude, Senhor. Fala conosco, fala conosco, fala conosco, flua tua palavra, amado Deus, em nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas, perdão, Evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículo 14 até o versículo 20. Eu sei que Jesus está aqui. Tenha certeza disso, irmãos. A presença onipresente de Jesus Cristo está aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículo 14 até o versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa, e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra. Até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graça, disse: peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Amém? Meus irmãos, aqui está o relato do que chamamos da última ceia. E é em cima desse relato que nós ministramos a ceia, é em cima desse relato que introduzimos o culto de ceia. E, meus irmãos, nós entendemos, é unânime esse entendimento, nós entendemos que é correto os critérios que devem ser obedecidos por todos aqueles que participam da ceia do Senhor. É necessário ter critério, é necessário ter uma liturgia a ser seguida, é necessário ter pontos importantes que todo aquele que participa da ceia precisa cumprir, precisa obedecer, para que de fato se torne apto a participar da ceia do Senhor. São 5 especificamente, aqui eu vou citar os 5. Confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Sem confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não tem como participar da ceia. Batismo nas águas, professando a fé. O batismo, meus irmãos, é uma declaração de fé. O batismo é um testemunho de fé. Quando Jesus começou a ensinar, na verdade, quando João Batista começou a pregar o arrependimento e as pessoas começaram a se arrepender, João começou a batizar, por isso ele foi conhecido como Batista. E ele batizava, imergindo as pessoas no Rio Jordão, o batismo das águas. E Jesus seguiu o mesmo caminho, porque foi instituído por Deus. E o batismo é isso. O batismo é uma forma
sincera e verdadeira da pessoa testemunhar que ela está escolhendo andar com Cristo. O batismo não é uma festa. O batismo não é apenas aquela oportunidade para você tirar uma foto, para você fazer um vídeo, para você postar no Facebook. Tudo isso tem que ser feito porque esse dia tem que ficar na memória de fato. Mas entenda que é um testemunho. Você está testemunhando diante de Deus, diante de Jesus, diante dos anjos e diante de Satanás que a sua vida pertence a Cristo. Receber Jesus como Salvador e passar pelo batismo. Decidir, é uma decisão, ser batizado nas águas. É necessário também ser membro ativo de uma igreja. É necessário ser membro ativo de uma igreja. Sobre aqueles que estão em relacionamento, é necessário que estejam legalmente casados. Meus irmãos, Deus está de acordo com a lei dos homens, desde que essa lei seja de agrado a Ele. E é do agrado do coração de Deus o casamento, porque quem criou o casamento foi Deus. Sabemos que neste mundo os homens criam muitas leis e muitas leis que desagradam ao Senhor. Mas a respeito da lei civil do casamento, faz parte da Constituição brasileira, faz parte do Código Civil brasileiro. O casamento é uma lei. O casamento é um direito legal. O casamento é um direito que todo casal tem. É um direito, é um privilégio. De ir no cartório, de entrar no casamento e passar por todo aquele processo e, no dia escolhido, fazer uma cerimônia religiosa muito linda. É necessário que os casais estejam legalmente casados, diante de Deus e diante dos homens. E por último não é porque é menos importante, muito pelo contrário, este último aqui é muito importante, na verdade é mais importante. É importante, meus irmãos, não estar na prática do pecado. É importante não estar na prática do pecado. Se estiver na prática do pecado, não é apto, não é digno de ser participante da ceia do Senhor. Todos esses critérios obedecidos tornam a pessoa apta a se assentar na mesa do Senhor, a ser participante, meus irmãos, do corpo e do sangue de Cristo. Desses 5 critérios, meus irmãos, 4 deles, eu como pastor, eu posso estar observando, eu posso estar averiguando, eu posso estar acompanhando para ver se aquela pessoa está apta a ser participante da ceia. Por exemplo, eu como pastor, eu posso averiguar se uma pessoa de fato recebeu Jesus como Salvador. Por quê? Porque todo aquele que decidir receber Jesus como Salvador deve fazê-lo em público. Todo aquele que decidir receber Jesus como Salvador deve abrir a boca, independente da sua timidez, e professar: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e te recebo como meu Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida. Tem que ser público e notório. Nós não devemos nos envergonhar do nosso Pai, caso contrário, Ele se envergonhará de nós. Então eu, como pastor, posso sim observar e averiguar se de fato a pessoa recebeu Jesus como Salvador. Por isso a importância de ser feita uma oração com consciência. Por isso a importância de que aquela pessoa que vai repetir aquela oração tenha consciência do que está fazendo, tenha consciência da oração que está sendo feita. Eu, como pastor, também posso averiguar se a pessoa foi ou não batizada. Eu posso me aproximar da pessoa e perguntar: meu irmão, minha irmã, a senhora recebeu Jesus como Salvador? Glória a Deus, aleluia. O senhor está na igreja, eu sou professor, a sua fé em Jesus, amém. E o batismo? Ah, pastor, ainda não fui batizado. Opa, então vamos resolver esse problema aqui. Não pode, não deve. São passos que devem ser seguidos. Recebeu Jesus como Salvador, foi batizado. Aquele que crê e for batizado será salvo. É um pacote, é um conjunto. Um está ligado ao outro. Porque você recebe Jesus Cristo abrindo a sua boca para confessá-lo como Salvador. Mas no batismo é o seu coração. É o seu coração ali demonstrando que você crê nele, que você se rendeu a ele. Eu também posso averiguar a respeito do estado civil dos casais. Eu posso observar, eu posso conversar, eu posso estar orientando, aconselhando e, com muita graça, com muita educação, meu irmão, minha irmã, no momento, vocês não podem participar da ceia, no momento. Mas eu creio que, em nome de Jesus, vocês vão regularizar, amém?
eu posso averiguar tudo isso. Mas, meus irmãos, eu não posso. Eu não tenho poder. E eu acredito que Deus também não dá esse dom. Meus irmãos, eu duvido. Eu, sinceramente, eu duvido que Deus dê o dom espiritual para uma pessoa descobrir o pecado dos outros. De forma pontual, Deus ele revela para o quebrantamento daquela pessoa, assim como foi Natã com Davi. Davi pecou no oculto, Davi pecou no secreto e continuou vivendo como se nada tivesse acontecido, adultério, assassinato. Davi, no homem segundo o coração de Deus, Deus esperou quando o quebrantamento natural daquele homem não aconteceu. Então Deus revelou ao profeta Natã que o rei Davi estava em pecado e detalhou. Dessa forma eu acredito, de forma pontual. Agora, não existe entre os dons do Espírito Santo o dom de uma pessoa abrir os olhos e enxergar o pecado de todo mundo aqui. Deus não faz isso, sabe por quê? Porque Deus não dá asa à cobra. Um homem ou uma mulher que receber esse dom vai abrir a boca só para apontar, só para condenar. Então Deus ele não dá asa à cobra. E acredite, de vez em quando somos cobras. De vez em quando somos serpentes, misericórdia, Senhor. Mas enfim, nenhum homem, nenhuma mulher, por mais que ore, por mais que jejue, tem esse dom. Tem essa autoridade, meus irmãos, de enxergar, de detectar que há pecado oculto, que há pecado sendo praticado por uma pessoa. Não tem como, é impossível. E quando eu falo observar, meus irmãos, é no sentido mesmo de sondar o coração, sabe? É no sentido de ir no mais fundo do coração daquela pessoa e enxergar que ali existe um pecado. E enxergar que ali existe algo sendo praticado que somente aquela pessoa sabe. Ela sai de casa com a sua roupa de crente, ele sai de casa com a sua Bíblia de todo tamanho. Quem olha para ele, quem olha para ela, glória a Deus, ali vai uma mulher de Deus, um homem de Deus, mas está praticando um pecado em um culto que só ele sabe. Só ele não, só Deus também sabe. E, repito, eu não tenho esse dom, eu não tenho esse poder, mas como eu disse, de forma pontual, para o quebrantamento, por misericórdia, aquele homem, aquela mulher, Deus pode trazer o coração de um homem ou de uma mulher de Deus, um entendimento para ir, não confrontar, não apontar o dedo, não para postar no Facebook, fulano de tal está pecando, fulano de tal está no adultério, mas para ir no particular e no secreto daquela pessoa e confrontar aquela pessoa em amor e convidá-la ao arrependimento. É dessa forma que Deus trabalha. Porque, meus irmãos, alguns pecados são sim visíveis. Alguns pecados não tem como esconder. Alguns pecados, por mais que as pessoas tentem, não tem como encobrir. Porém, alguns pecados de fato são ocultos, são secretos. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 24, diz que alguns pecados dos homens são notórios e são visíveis. Porém, alguns só serão revelados no dia do julgamento. A maioria dos pecados, eu diria, são notórios e são visíveis, mas existem pecados que só serão revelados diante do justo juiz, diante do trono do julgamento de Deus, diante do qual todos nós iremos nos prostrar. Somente ali, meus irmãos, os pecados de muitos serão colocados para fora. Corações serão colocados pelo avesso diante do trono do juízo de Deus. Por isso, vamos clamar pela misericórdia. Vamos olhar para o nosso coração e pedir perdão, para não sermos envergonhados diante do trono do juízo. Eu digo isso, meus irmãos, a respeito de não ter condições de um pastor, de uma mulher, de um homem de Deus sondar o coração do próximo. Eu digo isso para informar e para afirmar que de mim mesmo, preste atenção no que eu vou falar, porque existem pastores que pensam o contrário. Olha o que eu vou falar aqui. De mim mesmo, eu, pastor Nido, eu não tenho autoridade para proibir ninguém de participar da ceia. Eu, pastor Nido, eu não tenho autoridade de falar, você não, você fica aí, você não pode, você não deve, eu te proíbo de participar da ceia. Eu, como pastor, eu não tenho essa autoridade, eu não recebi de Deus essa autoridade.
E sabe por que eu não tenho essa autoridade? Porque a ceia é do Senhor, não é do pastor. A ceia é do Senhor. Mas lembrando que eu estou falando a respeito da prática do pecado. Eu estou falando a respeito, meus irmãos, desse critério da prática do pecado. Eu não tenho autoridade para olhar para um homem ou para uma mulher e dizer: você não pode participar da ceia porque você está em pecado, porque você está praticando iniquidade. Eu não tenho esse poder e essa autoridade. Quanto aos outros critérios que aqui citei, confessar Jesus como Salvador, batismo, casamento, está ao meu alcance. Está ao meu alcance orientar, e se a pessoa não estiver alinhada, aconselhar aquela pessoa a não ser participante para o bem dela, para o bem-estar espiritual dela. Mas eu não tenho, meus irmãos, autoridade para proibir ninguém de participar da ceia do Senhor diante de um julgamento próprio, diante de um julgamento que parta de mim mesmo. Você está em pecado, você não tem direito, você não pode. Porque a ceia é do Senhor, a ceia não é do pastor. Mas voltando, meus irmãos, ao sermão desta noite, eu não tenho poder para sondar o coração de ninguém, para averiguar se há ou não pecado. Porém, entendo, eu não tenho o poder de sondar o teu coração, mas eu tenho o poder de sondar o meu coração. Nenhum de vocês aqui tem poder de sondar o meu coração para observar se eu estou praticando pecado, mas vocês podem olhar para os seus corações e com temor e zelo, com o auxílio do Espírito Santo, vocês podem olhar para os seus corações e buscar poeira, buscar sujeira e se arrepender de pecados ocultos que estão aí. Eu preciso fazer isso e me arrepender de pecados ocultos que possam estar aqui no meu coração. E é isso que o apóstolo Paulo ensina, meus irmãos, quando ele escreve a igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, orientando aquela igreja a respeito da ceia, o apóstolo Paulo diz o seguinte: examinai o homem a si mesmo, examinai a mulher a si mesmo. Na igreja de Corinto tinha um pastor. Paulo não disse ao pastor daquela igreja: meu irmão, meu pastor amado, sonde o coração das suas ovelhas, coloque elas contra da parede, interrogue as suas ovelhas para ver se elas estão em pecado. O apóstolo Paulo não orientou isso. Pelo contrário, o apóstolo Paulo orientou que cada um de nós, homens e mulheres, ovelhas do Senhor Jesus, somos nós que devemos examinar o nosso coração, meus irmãos. Quem aqui já fez um exame médico? Creio que todo mundo. O que é um exame, meus irmãos, é sondar. O raio-x é um exame, a ressonância é um exame, a endoscopia é um exame, entra numa mangueira dentro da sua boca, vai até as suas tripas. Precisamos permitir que o Espírito Santo entre em nós até as entranhas. E pode ter certeza que o Espírito Santo vai achar doença. O pecado é uma doença, meus irmãos. Se a gente permitir que o Espírito Santo entre em nosso ser, até onde a alma é dividida, acredite, vai encontrar. Não é o pastor que deve examinar a sua vida, é você, com temor e zelo pelo Senhor, com o auxílio do Espírito Santo, que deve, meus irmãos, fazer isso. Eu não me lembro porque eu não vivi esse tempo, mas eu ouço as pessoas falarem. Recentemente estávamos aqui na casa do irmão Florindo, e um irmão que morava aqui em Guaratinga, hoje mora em Real da Ajuda, é presbítero, e ele recebeu Jesus como Salvador lá nos anos 80. E ele pegou uma época da igreja, meus irmãos, onde os crentes ficavam prestando atenção na vida do outro, para ver quem foi que errou para denunciar para o pastor. E ele contou a história de um irmão que mora aqui em Guaratinga, presbítero. Nessa época, os crentes não podiam ter televisão em casa porque era pecado. E esse irmão, que era presbítero, comprou uma televisão escondido, colocou dentro da sua casa escondido para assistir um jornal, para assistir ali o noticiário. Não é, meus irmãos, que um ou outro irmão daquela igreja averigou, observou, olhou pelo buraquinho assim da porta e não viu uma televisão de todo o tamanho dentro da casa daquele irmão e foi dedurar para o pastor?
Vocês acreditam que ele foi disciplinado? Ele foi punido por conta de uma televisão? Mas por quê? Um filho do capeta que se dizia crente, ao invés de orar, ao invés de clamar, se era pecado, se a doutrina da igreja não permitia, se o costume da igreja não dava essa liberdade dos crentes ter televisão, então eu vou orar pelo irmão. Mas foi bater com as línguas no dente ao pastor. Fez isso por quê? Porque pensava no bem-estar do irmão? Não, porque queria se aparecer. Queria se mostrar para o pastor que era um homem fiel ao pastor. Pode até ser que estava sendo fiel ao pastor, mas não estava sendo fiel a Deus. Porque nós, quando enxergarmos a fraqueza dos nossos irmãos, nós temos que orar, nós temos que clamar. Eu digo isso aqui para vocês que congregam nessa igreja. Se você viu um irmão seu que congrega aqui em pecado, não se apresse de falar para mim não, se apresse a se colocar diante de Deus e orar por ele. E orar por ela. Eu não estou nem aí, não vem fofocar no meu ouvido não. Vai diante de Deus e ore. Vai diante de Deus e clame. Porque se Deus quiser, Ele vai compartilhar o meu coração. Se Deus quiser, Ele vai constranger o meu coração e vai me levar a orar e interceder em favor daquela pessoa. Mas viu seu irmão, viu a sua irmã em uma falha, em um pecado, em uma fraqueza, não se apresse em me falar comigo. Não mande um WhatsApp para mim, pastor, o senhor não sabe o que aconteceu, pastor? Misericórdia, pastor. Fale para Deus. Coloque o seu joelho no chão. Oh Deus, tenha misericórdia, tenha compaixão. E se você sentir no coração paz de Deus, vai até essa pessoa, vai até esse homem, essa mulher, estende a mão para ela e diz: meu irmão, eu estou aqui para te ajudar. Você caiu, você tropeçou, mas ó, se levante. Vamos pedir ajuda ao pastor? Vamos lá conversar com o pastor para ele orar por você? Tem que ser dessa forma. Mas não seja serpente. É serpente que fica colocando a língua para fora. Ó. É serpente que fica colocando a língua para fora. Nós somos ovelhas. Ovelha se dirige somente ao pastor. E quando eu falo pastor, eu não estou apontando para mim, eu estou apontando para Jesus. Amém? Espero que seja um homem verdadeiro. Amém? Examine o homem, examine a mulher a si mesmo, para averiguar se existe pecado não confessado e abandonado. E caso encontre pecado, não ouse participar da ceia, meus irmãos. Se vocês pedirem ao Espírito Santo sonde o meu coração, e o Espírito Santo fazer você se lembrar que você está na prática do pecado, que você está em pecado, não venha à frente não. Não ouse, fique aí no seu cantinho, se reconcilie com Deus primeiro. Eu, pastor Nido, não vou fechar a cara para vocês não. E eu espero que nenhum irmão aqui da igreja faça isso, porque outra tristeza quando um homem ou uma mulher vem para a igreja no dia de ceia, e antes do pastor chamar aqui à frente, o Espírito Santo constrange o coração daquela pessoa da seguinte forma: hoje você não deve participar da ceia. O irmão, a irmã, obedece, fica lá no seu cantinho, só é de Deus. No dia seguinte está as fofoquinhas. Você viu fulano de tal, não foi participar da ceia? Vixe, ó. Você viu fulano? Não participou da ceia. Será que aconteceu? Alguma coisa aconteceu. Eu não me engano. O Espírito, ainda diz que é o Espírito Santo que está falando. O Espírito Santo está me dizendo que aquele irmãozinho está em pecado. Tá não, o irmãozinho está na bênção. A irmãzinha está na bênção, ela foi obediente ao Espírito Santo e ficou no cantinho dela para ser reconciliada. Que Deus trate a nossa vida quanto a isso, meus irmãos. Provérbios 28, capítulo 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Existe perdão para o nosso pecado, existe misericórdia para o seu pecado, se abrirmos a nossa boca e confessarmos os nossos pecados, nos arrependermos dos nossos pecados e abandonarmos o pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Meus irmãos, sabe qual é o maior pecado? É não pedir perdão. Esse é o maior pecado. O maior pecado é você não pedir perdão. Porque Deus é misericordioso, tardio em irar. Jesus Cristo morreu na cruz para nos libertar do pecado. E nós sabemos de tudo isso e nós não pedimos perdão. Esse é o maior pecado. Ninguém vai para o inferno por causa do pecado não, meus irmãos.
Sabe por que as pessoas vão para o inferno? Porque não pedem perdão. O inferno é um lugar de pecadores que não se arrependeram, de pecadores que não pediram perdão, porque o perdão de Deus está disponível para mim e para você. Há perdão para mim, há perdão para você, mas é necessário confessar o pecado e abandonar. E meus irmãos, tão terrível quanto o próprio pecado é a falta de temor ao Senhor. Tão terrível quanto a prática do pecado é você não ter temor. É você estar no pecado, é você estar na desobediência e viver como se fosse um grande profeta de Deus. Viver como se fosse uma grande mulher de Deus. Eu estou no pecado, mas Deus está me usando. Vai nessa. Eu estou no pecado, mas quando eu canto a igreja arrepia. Vai nessa. Eu estou no pecado, mas quando eu prego os irmãos sabateiam. Vai nessa. Vai. Infeliz. É falta de zelo, é falta de temor, é falta de tremor no coração. E isso é pior do que a própria prática do pecado. É a pessoa pecar e continuar vivendo de qualquer maneira. É terrível, meus irmãos. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, orientando a igreja de Corinto sobre a ceia, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30, o apóstolo Paulo diz: por isso muitos entre vocês estão doentes e fracos, e alguns já dormem. Meus irmãos, se Paulo falou, eu acredito, porque aquilo não foi até o terceiro céu. Paulo está falando que uma pessoa ser participante da ceia de forma inapta, de forma indigna, abre brechas para doenças. E doença mata. Existem doenças, meus irmãos, que são espirituais. Existem doenças que são causadas por obra de feitiçaria, por obra de magia negra, existe. Mas também existem doenças que é consequência do pecado. A Bíblia diz isso, o salário do pecado é a morte. O que causa morte no ser humano? Doença. Existem doenças naturais? Sim, existe. Por conta de um ou outro descontrole da nossa parte, com alimentação, enfim, nós adoecemos. Mas existem doenças que são fruto de problemas espirituais. E eu vou dizer mais. Até mesmo as doenças que são causadas por macumba, por feitiçaria, por nome na boca do sapo, por cueca, por calcinha enterrada no cemitério. Até mesmo doenças que são causadas por magia negra, só repousa na vida de um homem e de uma mulher se ele estiver em pecado. Se não estiver na prática do pecado, não tem macumba, não tem feitiçaria que se aloja no corpo de um crente fiel e verdadeiro. Um crente em constante arrependimento, um crente em constante quebrantamento. Praga e maldição não se achega à vida desse crente. Pode matar 1000 galinhas pretas na porta da sua casa, não vai fazer nada se você estiver contrito na presença do Senhor, em total quebrantamento diante do seu Deus, não vai funcionar. E é por isso que, infelizmente, no passado e ainda hoje, muitos são os doentes, fisicamente e espiritualmente, porque não estão examinando os corações para se tornarem aptos a participar da ceia do Senhor. E falando em perfeição, meus irmãos, eu preciso falar, de perfeição. Eu preciso falar de perfeição porque muito se acredita que no momento da ceia, aqueles que vêm participar são os perfeitos da igreja. Não, aqueles que estão perfeitos, aqueles que estão em santidade, aqueles que estão em total iluminação espiritual, são eles que podem participar da ceia do Senhor. Mas vamos ler o que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 14 novamente. Versículo 14 diz assim: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Quem estava com Jesus? Os apóstolos. Eram 12 em sua totalidade. Quem aqui pode dizer que entre aqueles 12 homens tinha um perfeito? Não tinha. Não existia, meus irmãos, no grupo de Jesus, não existia entre os 12 apóstolos um único perfeito, um único santo. Não tinha. E eu vou citar somente 5 deles. Tiago e João eram irmãos. Em determinada cidade, Jesus não pôde entrar porque os moradores daquela cidade se opuseram. Na antiguidade, as cidades eram cercadas de muros, tinha portão de entrada e portão de saída.
Os moradores daquela cidade, vendo que Jesus se aproximava, fecharam a porta. Oh, não queremos você aqui não, passe longe. Tiago e João, se sentindo poderosos, se sentindo cheios de Deus, chegaram até Jesus e fizeram a seguinte pergunta: Mestre, o Senhor quer que a gente ore? O Senhor quer que a gente faça uma oração poderosa para que fogo caia do céu e queime aquela cidade? Naquela cidade tinha mulheres, crianças, idosos, e esses dois camaradas que andavam com Jesus queriam orar para que todo aquele povo fosse queimado. Em outra ocasião, esses dois, sem entender a missão de Jesus, porque eles estavam acreditando que Jesus seria um rei aqui na terra, para governar Israel. Então eles foram barganhar. Ó, Jesus, tem como? Quando o Senhor estiver reinando, quando o Senhor estiver sentado no seu trono, tem como o Senhor conseguir cargo para a gente?